Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre se você ainda tem medo de fazer o jejum. Ei, Rebeca, seja bem-vinda. Thaisa, vou colocar o nome da nossa live aqui. Você ainda tem medo de fazer o jejum? Me conta aí. Patrícia, seja bem-vindo. Vamos chegando. Rebeca, Patrícia, vamos chegando. Então hoje a nossa live vai sobre dúvidas de jejum. Se você ainda tiver medo, tiver alguma dúvida de como fazer o jejum, hoje essa dúvida vai acabar. Tenho certeza absoluta que não vai ficar nenhuma duvidazinha. Eu sou a doutora Márcia Rocha, médica. Eu cuido de mulheres e eu ajudo as mulheres a equilibrarem o peso e os hormônios de forma natural e segura e assim conseguir atingir o peso ideal. Hoje o nosso bate-papo é sobre jejum intermitente e você vai entender como que você pode fazer o jejum, quais os benefícios que isso vai trazer para a sua saúde, quais as doenças que você vai evitar praticando o jejum intermitente e como que isso pode impactar no seu metabolismo e na sua perda de gordura. E principalmente para as mulheres que passaram dos 30, 35 anos, onde o metabolismo já é um pouquinho lento, praticar o jejum intermitente é excelente para poder ativar o metabolismo. Por muito tempo, acreditou-se que tinha-se que comer de 3 em 3 horas, que pular o café da manhã era uma coisa horrorosa, que o café da manhã era a refeição mais importante do dia e que se pulasse o café da manhã ia fazer muito mal para a saúde. Então, durante vários anos, a gente começou a escutar que tinha que tomar o café da manhã e que não podia pular o café da manhã de jeito nenhum. Mas com o tempo, vários estudos científicos que foram aparecendo, observou-se que o mais importante é quanto que você vai comer de nutrientes durante um dia todo. Então, se você tomou café da manhã ou se você não tomou, não vai fazer diferença. O que faz diferença é quanto você comeu de coisas boas até o final do dia. E, inclusive, no seu processo de emagrecimento, não adianta nada você fazer o jejum intermitente para poder perder gordura se no período que você for se alimentar, você exagerar na quantidade de comida. Então, às vezes a pessoa faz o jejum intermitente com o objetivo de diminuir o percentual de gordura, mas acaba não emagrecendo porque no período que está se alimentando, não está se alimentando com os nutrientes adequados. Então, hoje, nesse nosso bate-papo, eu vou explicar o que você pode comer no jejum, durante o período do jejum, e o que você pode comer quando você sai do jejum. Porque tão importante quanto o que você não come durante o jejum é o que você come quando você sai do jejum. Senão não vai adiantar nada a estratégia do jejum, que você não vai conseguir atingir o seu objetivo. O jejum intermitente previne várias doenças. Então, quais doenças que o jejum intermitente pode prevenir? Ele ajuda a prevenir o diabetes e o pré-diabetes, porque quando você pratica o jejum intermitente, você diminui a glicose do seu sangue. Então, quando você diminui a glicose e a insulina do seu sangue, você acaba acumulando menos gordura e você previne o diabetes e o pré-diabetes. No jejum intermitente, você diminui o mau colesterol. Então, você diminui o colesterol ruim e você aumenta o colesterol do bem. E você também diminui os triglicerídeos. Então, para uma mulher que passou dos 35 anos, que já tem uma tendência para o colesterol subir um pouquinho, ou mesmo para aquelas mulheres que já chegaram na menopausa, que a tendência para subir o colesterol é enorme, praticar o jejum intermitente acima dos 35 anos para uma mulher
excepcional, porque vai fazer com que essa mulher evite de ter um infarto do coração ou entupimento de artéria. Quem tem glicose baixa pode praticar o jejum intermitente, só que no período que vai se alimentar, tem que se alimentar com os nutrientes corretos, porque aí o problema de ter hipoglicemia não vai atrapalhar. Agora, se praticar o jejum e no período que está fora do jejum não comer adequadamente, aí pode ter crise de hipoglicemia. Então, a mulher que tem tendência para glicose baixa não pode fazer o jejum, a não ser que ela coma corretamente no período que saiu do jejum. Agora, para uma mulher que já passou dos 35 anos e que quer prevenir o envelhecimento, praticar o jejum intermitente é excelente para a pele. Sim, o jejum intermitente, ele vai diminuir os radicais livres. Quando você diminui os radicais livres, que são as substâncias que envelhecem a gente mais rápido, você diminuindo os radicais livres, você também aumenta os antioxidantes, que são as substâncias que previnem o envelhecimento. Então, se você ainda não faz o jejum intermitente, já passou dos 35 anos, está perdendo tempo. Começa a fazer que você ainda vai economizar um pouquinho nos procedimentos estéticos, porque dá uma rejuvenescida fazer o jejum intermitente. Fora isso tudo, quando você diminui os radicais livres, durante o jejum intermitente, você ajuda a prevenir doenças. Então, tem várias doenças que são prevenidas por conta do jejum intermitente, já que ele diminui os radicais livres. Então, você tem menos chance de ter o hipotiroidismo, você tem menos chance de ter artrite, você tem menos chance de ter artrose, então o seu corpo fica menos inflamado, menos infecções urinárias, menos infecções respiratórias, porque diminui os radicais livres e ainda de quebra previne o envelhecimento. Quando você faz o jejum intermitente, você aumenta os probióticos, que são as bactérias do bem que existem lá no seu intestino. Então, hoje em dia, todo mundo está muito preocupado com a imunidade, e com razão, é claro. Praticar o jejum intermitente vai ajudar a aumentar as bactérias do bem lá do seu intestino. E as bactérias do bem do intestino determinam diretamente a sua imunidade. Então, fez jejum intermitente, aumenta as bactérias do bem, você evita de pegar infecções com tanta frequência, e caso você pegue alguma infecção, você vai ter uma imunidade melhor e o seu corpo vai conseguir te defender melhor. O metabolismo, quando você faz o jejum intermitente, você acelera o seu metabolismo. E para uma mulher que passou dos 30, 35 anos, o metabolismo já é mais lento pela própria idade. Então, se o seu metabolismo já é lento pela idade, você tem que fazer de tudo para poder acelerar. E uma estratégia que ajuda muito a acelerar o metabolismo é o jejum intermitente. Se acelera o metabolismo, ajuda na queima da gordura. Por isso que o jejum intermitente ajuda a emagrecer. E também fazendo o jejum e fazendo uma restrição calórica no período que você sai do jejum, você vai ter uma restrição calórica num dia inteiro e isso ajuda a queimar mais gordura ainda. O jejum intermitente também aumenta a quantidade de neurônios no seu cérebro. Então, se você aumenta a quantidade de neurônios, o jejum melhora a concentração, melhora o foco e ele ajuda a prevenir Alzheimer e ajuda a prevenir esquecimento e perda da memória. Então, para qualquer idade, isso é importante, mas principalmente para as pessoas que chegaram na terceira idade. Então, na terceira idade também pode fazer o jejum intermitente, não precisa ficar com medo de fazer o jejum, desde que bem acompanhado, desde que com os alimentos corretos. Mesmo uma pessoa que não quer emagrecer pode fazer o jejum intermitente, não vai emagrecer, é só comer um pouquinho mais no período que saiu do jejum.
O jejum intermitente ajuda a diminuir a compulsão alimentar. Então, se você acha que você tem muita fome, tem uma fome que não passa nunca, e às vezes nem é fome do estômago doer, é aquela fome emocional, o jejum intermitente ajuda a diminuir a fome. Sim, você com o tempo vai começar a perceber que ficar sem comer não te incomoda tanto. Aquela sensação de fome, ela diminui. Você não fica tão ansioso para poder comer. Quem tem colesterol alto e faz medicação para baixar o colesterol, como rosuvastatina, e quem tem a glicose um pouquinho alta, que a gente chama de pré-diabetes, e faz uso de glifage, por exemplo, pode fazer o jejum intermitente. Na verdade, vai ser uma alternativa maravilhosa o jejum intermitente, porque vai ajudar a diminuir o colesterol e vai ajudar também a diminuir a glicose. E a longo prazo pode ajudar até a se livrar de fazer uso de medicamentos, já que vai diminuir o colesterol, vai diminuir a glicose, com o tempo a pessoa nem vai mais precisar desse tipo de medicamento. E além de tudo, o jejum intermitente ajuda a prevenir o câncer. Vários estudos científicos já comprovaram que o jejum intermitente aumenta a autofagia. A autofagia é um processo que o próprio corpo faz de destruição de células defeituosas. Então, o câncer é uma célula defeituosa que começou a se replicar, começou a se proliferar. Então, quando você faz o jejum intermitente, aumenta essa autofagia como se fosse uma limpeza, uma eliminação de células defeituosas. O seu corpo consegue determinar melhor quais são aquelas células que não estão adequadas, que estão com algum defeitinho, e ele vai lá, destrói elas. E isso ajuda a diminuir o aparecimento do câncer. Então, o jejum intermitente ajuda a tratar o diabetes e a prevenir o pré-diabetes. Ele ajuda a diminuir o risco de infarto, ele ajuda a diminuir o envelhecimento precoce, ele aumenta a sua imunidade, ele ajuda a diminuir o seu peso e ele ainda ajuda a diminuir compulsão alimentar e ajuda a prevenir o câncer. Então, se tem alguém que ainda tem dúvida em começar a praticar o jejum intermitente, olha tanto de doença que o jejum intermitente consegue prevenir. Então, vale a pena dar uma chance para ele e começar a implementar no seu dia a dia. Se você tem medo, não sabe se serve para você, então vai o exemplo de algumas pessoas que começaram a fazer o jejum intermitente e perceberam que estava ótimo. Então, eu tenho uma paciente de 65 anos e que ela queria diminuir um pouquinho o percentual de gordura, estava com a glicose um pouquinho alta e também estava com colesterol alto por conta de já estar na menopausa, e ela também era sedentária, não fazia atividade física. Com isso, fez com que a glicose subisse, o colesterol descontrolasse e o percentual de gordura ficasse um pouquinho aumentado. Eu logo expliquei para ela como que era o jejum, como que fazia, e assim ela começou a fazer o jejum de 12 horas, 2 vezes por semana, e assim foi evoluindo. Essa pessoa, hoje em dia, não tem mais glicose alta, o colesterol abaixou, não precisa mais fazer uso de medicamento e o percentual de gordura abaixou bastante. Então, uma senhora com mais de 60 anos já na menopausa. Não tem problema nenhum, é só ser bem acompanhada. Eu faço o jejum intermitente 2 vezes por semana no mínimo. E eu vou treinar, vou praticar atividade física em jejum numa boa. O ideal é que quando você vai começar a praticar atividade física em jejum, nas primeiras vezes, você não dá o seu 100% de animação na atividade física. Você dá assim uns 50% da sua força ali durante o exercício físico, que é para o seu corpo ir se adaptando, para você ir sentindo segurança em realizar o jejum. Aí depois que você já fez o jejum intermitente umas 2, 3 vezes, você aumenta um pouquinho a intensidade do exercício físico. E assim você vai pegando segurança de poder praticar atividade física com bastante intensidade, sem ter nenhuma reação. Agora, se você começa fazendo o jejum e logo
já vai em jejum e dá o seu 150% na atividade física, o seu corpo ainda não está adaptado a retirar a energia através da gordura que está acumulada no seu corpo. Então, todo mundo que tem um percentual de gordura um pouquinho alto, tem uma gordurinha acumulada, tem um estoque de energia. E o seu corpo só vai consumir esses estoques de energia se você não der alimento para o seu corpo, porque senão ele não vai consumir esse estoque de gordura. Então, quando você faz o jejum intermitente, quem nunca fez, no começo, o seu corpo ainda não aprendeu a engrenagem, não aprendeu o jeito ainda de queimar aquela gordura, mas você vai ensinar ele. É só você ir praticando o jejum intermitente que o seu cérebro e o seu corpo vão entrando no ritmo e ele facilmente acaba aprendendo a tirar a energia ali da gordura. E tirando essa energia da gordura, você não vai ficar com falta de energia, você vai conseguir praticar atividade física com bastante intensidade sem ter nenhuma reação. Existe um jeito errado de fazer o jejum intermitente. O jeito errado de fazer o jejum intermitente, é muito importante você prestar atenção, que é para você não praticar o jejum de forma confusa e aí você acabar achando que jejum não é para você. Jejum é para você sim, mas é para você aprender a fazer do jeito certo, para você não ter nenhuma reação desagradável. Então, o jeito errado de fazer o jejum intermitente é aquela pessoa que no dia a dia come muito pão, come muito bolo, come muito doce, come muito macarrão, come muito arroz. Tem gente que a alimentação é basicamente só de carboidrato. Então come pão no café da manhã e come biscoito, no lanche no meio da manhã come bolo, na hora do almoço come arroz, come feijão, come batata frita e aí exagera na quantidade de carboidrato. Então o jeito errado de começar a fazer o jejum intermitente é continuar comendo muito carboidrato. Você tem que diminuir a quantidade de carboidrato, porque se você continuar comendo esse tanto de carboidrato, quando você fizer o jejum, a fome vai ser muito pior. Então, o pulo do gato é você diminuir a quantidade de carboidrato no seu dia a dia, pegar assim pelo menos uma semana antes de você começar a fazer o jejum intermitente, você já cortar pela metade a quantidade de carboidrato que você come no seu dia a dia. Assim fica mais fácil. Então, começou o jejum intermitente, está programado para começar o jejum intermitente daqui a 7 dias. Começa amanhã já a cortar pela metade todo o carboidrato que você come durante o seu dia. E se você ficar com fome, o que você faz? Aumenta um pouquinho a proteína no seu dia a dia. Depois de 7 dias fazendo isso, você já começou uma alimentação low carb, que é a alimentação com baixa quantidade de carboidrato. Depois de 7 dias numa alimentação low carb, aí você começa a fazer o jejum intermitente. Então, o jeito errado é continuar comendo muito carboidrato, continuar comendo muito açúcar. E o jeito certo de fazer o jejum intermitente é você 7 dias antes diminuir a quantidade de carboidrato do seu dia a dia, aumentar a quantidade de proteína, então carnes, ovos, aumentar isso, aumentar a quantidade de legumes, então brócolis, couve-flor, berinjela, abobrinha, palmito, esses são legumes com pouco carboidrato. Então todos os legumes que não são raízes tem pouco carboidrato. Esses legumes você pode comer à vontade, não é para você passar fome, tá? Então, fora do período do jejum, manter uma alimentação low carb é o jeito certo de você iniciar o jejum. Depois que você fez esses 7 dias de alimentação low carb, você se prepara para fazer o seu primeiro dia de jejum. E começa com o jejum de 12 horas. Não é difícil fazer o jejum de 12 horas, até mesmo porque eu tenho certeza que você já fez jejum de 12 horas na sua vida. Você já teve que fazer exame de sangue. E quando a gente vai fazer exame de sangue, quando vai dosar a glicose, a gente faz o jejum de 12 horas. É comum,
fazer ele. Então você já fez e não morreu, não teve nenhum treco, não passou mal, correu tudo bem. Sentiu um pouquinho de fome, mas correu tudo bem. Então começa praticando o jejum de 12 horas. E aí você faz uma vez por semana o jejum de 12 horas. Na outra semana, você se programa para fazer 2 dias do jejum de 12 horas. Lembrando de ainda manter uma alimentação low carb, que é com menos carboidrato, porque aí você vai ter menos fome no período do jejum. Se você comer muito carboidrato fora do jejum, fica difícil de segurar a fome na hora do jejum. Fez o jejum de 12 horas 2 vezes por semana? Ótimo! Você já ultrapassou a primeira fase. 12 horas de jejum 2 vezes por semana. Se você quiser permanecer nesse jejum de 12 horas, sempre, não tem problema nenhum. Você pode manter 12 horas. O de 12 horas, você já está prevenindo várias doenças, diabetes, hipertensão, aumento do colesterol, câncer, prevenindo o envelhecimento precoce, então já serve para prevenir bastante doença. E se você fizer a alimentação low carb no período que você está se alimentando, você já vai ter uma restrição calórica e vai dar uma ajudinha para poder perder aquela gordura. Se você quiser aumentar para o jejum de 14 horas, você pode tentar, não tem problema nenhum. O jejum de 14 horas é tão bom para a saúde quanto o jejum de 12 horas, mas ele é um pouquinho melhor ainda. Então, fazer o jejum de 14 horas 2 vezes por semana. Aí você ficou craque no jejum de 14 horas, já fez umas 2 semanas e resolveu, vou tentar o jejum de 16 horas. Pode tentar. O jejum de 16 horas, você vai jejuar 16 horas e vai se alimentar durante 8 horas. Esse dá um pouquinho mais de fome, mas dá para aguentar também. Eu vou explicar como que eu faço no meu dia a dia e como eu explico para as minhas pacientes como fazer. Vamos supor que você já está na alimentação low carb e que você vai fazer o jejum amanhã. Aí você jantou hoje, às 9 da noite você terminou de jantar. E aí você vai fazer o jejum de 12 horas. Aí você acordou amanhã, 7 horas da manhã, está em jejum. E aí o que você pode comer? Nada, porque não deu 12 horas de jejum ainda, só deu 10 horas. Então, até as 9 horas da manhã, para você poder fechar as 12 horas de jejum, você não vai poder comer nada. Mas você pode beber. Você pode beber bastante água. Água ajuda a dar uma diminuidinha na fome. Você pode beber café sem açúcar. Se quiser botar adoçante, pode colocar, mas quanto menos adoçante você usar na sua vida, melhor para a sua saúde. Você pode tomar água com limão, não tem problema nenhum. Isso não tem caloria nenhuma. Você pode tomar os seus remédios, não tem problema nenhum que não vai cortar o jejum. Então, se você faz uso de remédio para tireoide ou você faz uso de remédio para pressão, pode tomar. Se for horário de você tomar, pode tomar. Mas se você faz uso de suplementos, então vamos supor que você toma colágeno. Não tome o colágeno, porque o colágeno não tem muitas calorias, mas ele tem caloria. Não é bom você tomar no período do jejum. Se você faz uso de ômega 3, que é o óleo de peixe, também não é para você tomar no período do jejum. Então, remédio pode tomar, mas suplemento a gente evita. Glutamina também não é bom tomar no jejum, porque pode cortar o jejum e pode atrapalhar a queima da gordura e a prevenção de doenças. Então, é bom evitar. Agora, o que você não pode beber no jejum? Não pode beber água de coco. Água de coco é uma delícia, super saudável, mas tem o açuquinho ali do coco. Então, se você tomar água de coco no jejum, vai cortar o jejum. Não pode. Não pode tomar suco verde durante o jejum. Suco verde é super saudável. Para quem não gosta de comer muita verdura, não consegue comer muito legume, fazer o uso do suco verde, eu sou a favor. Mas não durante o jejum. Durante o jejum, espera sair do jejum para tomar o seu suco verde. Então, não pode beber nada
nada que tenha caloria. Não pode acrescentar óleo de coco, MCT, que é um derivado do óleo de coco. Não pode colocar isso no café, porque senão vai cortar o jejum e vai cortar a queima da gordura. Se o seu objetivo é também emagrecer com jejum, não pode colocar isso no café. Quando você sai do jejum, é muito importante, quando você sai do jejum, você comer alimentos fortes, alimentos nutritivos, porque do que adianta você fazer o jejum intermitente para você ter mais saúde, você prevenir doenças, aí você fez o jejum ali prevenindo essas coisas, aí quando você quebra o jejum, você sai comendo tudo que não é saudável, aí você come fritura, você come excesso de açúcar, você come muito carboidrato, aí não vai adiantar, não vai obter nenhum resultado com o jejum intermitente, só sofrimento, porque você vai ficar fazendo e vai falar, cara, o jejum não é pra mim, porque não funciona pra mim. Não, ele funciona pra todo mundo, mas se não fizer ele corretamente, ele não vai funcionar. Então, fez o jejum intermitente para prevenir o envelhecimento e no período que saiu do jejum, dorme tarde, faz uso de bebida alcoólica, fuma, come muita fritura, come açúcar, isso é o jeito errado de fazer o jejum intermitente. Quando você faz o jejum intermitente e come comida de verdade, você pode obter os benefícios adequados do jejum. Então você vai ter mais saúde. E o que é comida de verdade? É comida forte, nutritiva. Então, são as proteínas. Você pode comer carne, você pode comer ovos, excelente fonte de vitaminas e excelente fonte de proteínas. Você pode comer à vontade os legumes low carb. Os legumes low carb são todos aqueles que não são raízes, assim fica fácil de você decorar. Então, brócolis, couve-flor, não é raiz? Pode. Berinjela, abobrinha verde, você pode fazer uso, palmito, cebola, tomate, chuchu, tem muito legume gostoso. E não é para comer esse legume assim sem graça, sem botar nenhum temperinho, não. Pode caprichar no tempero. Pode botar um pouquinho de manteiga. Se você quiser botar uns pedacinhos de bacon para dar um gostinho, pode. Pode colocar um pouquinho de queijo ralado. Então você vê que não é comida sem graça. E as proteínas, você pode fazer do jeito que você prefere, mas lembrando, se você frita demais as proteínas ou se você torra demais as proteínas, quer dizer, uma carne muito torradinha, um ovo frito, eles não vão ser tão saudáveis quanto aquela carne que foi cozida ou quanto o ovo que foi cozido. Então não vai ficar comendo só cozido, mas tenta na maioria das vezes fazer uma preparação que seja mais saudável, porque assim você vai ter mais saúde ainda. Então o jeito certo de fazer o jejum intermitente é não passar fome, não precisa passar fome, dá para comer os alimentos corretos, desde que você se organize certinho e você vai ter os benefícios de prevenção de doença, de diminuição do seu peso, de queima da gordura, vai te ajudar muito. Durante o jejum, existem os chás aceleradores do metabolismo e as bebidas aceleradoras do metabolismo, que você pode fazer uso e abusar dessas bebidas durante o jejum e fora do jejum também. Então, o jejum intermitente acelera o metabolismo, mas não custa nada dar uma ajudazinha, usar os chás aceleradores do metabolismo. Chá mate, chá verde, chá preto, são super aceleradores do metabolismo e você pode tomar durante o jejum ou fora do jejum. Matcha é um tipo também de chá excelente. O chá de gengibre, nem todo mundo gosta porque ele é mais azedinho. Você pode tomar chá de canela, você pode tomar chá de abacaxi, chá da casca da laranja amarga. Eu sou apaixonada em chá.
E se o chá for acelerador do metabolismo, melhor ainda. Você pode pegar os chás e combinar um com o outro. Então, o chá mate, você pode botar canela, você pode misturar chá de hibisco com chá mate, que o chá de hibisco vai ser diurético, e se você junta com o chá mate, vai acelerar o metabolismo e ser um diurético, dá uma ajudinha aí para dar uma desinchada. E a bebida mais aceleradora do metabolismo que existe é o café. Então, o café é excelente para a saúde, ele acelera o metabolismo, ele é antioxidante, então ele também ajuda a diminuir os radicais livres e prevenir o envelhecimento, só que tudo que a gente toma demais pode fazer mal para a saúde. Então, até o café, que é uma delícia, que é maravilhoso, que faz super bem para a saúde, não é bom exagerar. Então, no máximo, tomar aí umas 3 a 5 xícaras de café por dia e não tomar uma xícara muito grande. Quando eu falo xícara, é xícara de chá, não vai exagerar na quantidade de café. E já que existem tantos chás que são aceleradores do metabolismo, vai variando o chá com café. E quando a gente está no jejum, quando a gente está de jejum, que dá aquela fomezinha, experimenta tomar o café. Agora, se você tem gastrite, então tem pessoas que têm gastrite e não sabem se podem fazer o jejum intermitente. Quem tem gastrite pode fazer o jejum intermitente, mas é claro que essa gastrite tem que estar equilibrada. Você não pode estar tendo uma crise de gastrite, porque se você ficar várias horas sem comer e você está em crise de gastrite, seu estômago vai doer muito, não vai fazer bem. Então, quem tem gastrite e tem uma gastrite controlada, já está fazendo uso dos medicamentos, está tudo controlado, pode fazer o jejum intermitente. Só que quem tem gastrite vai fazer o jejum intermitente, não é bom ficar tomando muito café, porque senão vai atacar aí o estômago. Que tem gastrite não pode tomar muito café. Então, faz uso dos chás. E sempre que dá aquela fomezinha na hora do jejum intermitente, no período do jejum intermitente, experimenta tomar um chazinho, experimenta tomar um café. Você vai ver que quando você toma água, você toma o chá, você toma o café, logo a fome dá uma diminuída. E uma dica excelente para quem vai fazer o jejum intermitente é você ficar pensando, acordou de manhã, vai fazer o jejum intermitente. Então acordou amanhã, vai fazer o jejum intermitente. E aí você acordou com muita fome? Não faz. Talvez esse não seja o dia ideal para você fazer. Não é porque você se programou que você é obrigado a fazer naquele dia que você se programou. Eu faço ele 2 vezes por semana. E o que eu falo para as minhas pacientes é: faz 2 vezes por semana, tenta fazer naquele dia fixo, mas se você acordou de manhã, tomou o seu cafezinho preto, sem açúcar, sente como você está, sente se você está com muita fome nesse dia. Não tem dia que a gente acorda com mais fome? Então nesse dia, talvez não seja o dia ideal para você fazer o jejum, porque você vai sofrer mais. E isso tem influência, essa fome de manhã, com o que você comeu no dia anterior. Então, às vezes você exagerou, comeu um pouquinho mais de carboidrato, aí você vai ter mais fome no outro dia pela manhã. Então, acordou, tomou seu cafezinho preto, sentiu que parece que hoje não vai dar, não faz hoje. Tenta amanhã, não tem problema nenhum. A semana tem 7 dias. Se você se programou para fazer 2, ou se você vai começar fazendo 1, não deu certo num dia, tenta de novo. Vamos supor que você conseguiu fazer 11 horas de jejum intermitente. Ótimo, já está excelente. Você já fez um pouquinho mais de jejum do que você fazia antes. Aí no próximo dia, daí uns 2 dias, você tenta o de 12 horas e vai aumentando devagar. A vida já é muito complicada para a gente poder estressar demais e fazer muita pressão. Então, se programa, bota na sua meta que você quer fazer o jejum intermitente, mas não fica se cobrando tanto. Tenta, não conseguiu, tenta de novo outro dia. E vai tentando, 1 hora você vai conseguir, 1 hora ele vai sair. Pode ficar tranquila. Foi um prazer ter cada um de vocês aqui. Eu adorei, adoro falar sobre jejum intermitente e quero deixar a mensagem que todas as mulheres que passaram dos 30 anos e que já têm o metabolismo lento
Praticar o jejum intermitente é excelente para ajudar no equilíbrio dos hormônios, porque aumenta a testosterona, aumenta o GH, que são hormônios muito importantes para uma mulher que passou dos 30 anos, que eles já estão em queda nessa época. E fazer o jejum intermitente vai ajudar a prevenir as doenças crônicas do envelhecimento, que não vão aparecer com 30 anos, mas que você já tem que prevenir a partir dessa idade. E fora isso tudo, o jejum intermitente vai acelerar o seu metabolismo. Então vai ajudar a você manter o seu peso ou você atingir o seu peso ideal, você tirar aquelas gordurinhas que às vezes insistem em ficar ali. Então não deixa de tentar. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim. No próximo sábado vai ter outra live, eu vou bater outro papo aqui com vocês no mesmo horário às 19h27. Não esquecendo que tem o meu canal do Telegram, tem o link aqui na bio do Instagram, na página principal tem o link, o convite para o Telegram. Todos os dias eu posto áudios lá, super interessantes. Sobrou um tempinho, eu estou lá botando áudio. Então, não deixa de acompanhar, de aprender bastante. Quanto mais a gente escuta sobre os assuntos, quanto mais a gente aprende, isso vai te convencendo. E aí você não vai fazer as coisas pela sua saúde porque alguém falou. Você vai fazer porque isso entrou na sua cabeça. Isso te convenceu com bases científicas, com exemplos, e aí fica natural, não fica sofrido. Você consegue fazer porque cientificamente você entendeu tudo. Tudo de bom para vocês. A gente se vê no sábado.